Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Antena Entrevistas, o seu programa de entrevistas para você ficar por dentro, para você entender melhor o que pensam as personalidades políticas de Alagoas e, quem sabe, do Brasil. Essa é a terceira edição do Antena Entrevista aqui no YouTube da Rede Antena 7. Lembrando que você pode seguir o YouTube da Rede Antena 7, já curte o canal do YouTube da Rede Antena 7, você pode também seguir, além de seguir, você pode ativar as notificações, e aí todas as edições do Antena Entrevista você vai ficar recebendo aí no seu telefone ou no seu computador. Rede Antena 7, o seu canal de notícias no YouTube. Gente, nessa terceira edição do programa Antena Entrevista, estamos trazendo aqui a nossa primeira personagem feminina. Uma pequena apresentação sobre essa personagem. Ela tem o mesmo nome da sua mãe, mas não herdou apenas o nome, como também o gosto pelas causas sociais, que defende com o fervor característico das grandes militantes. Foi o sobrenome político forte e o gosto pela defesa das pautas caras à esquerda que a levaram para a Câmara Municipal de Maceió. No seu primeiro mandato, ainda por um partido do Centrão, o PSD. Mas logo sua atuação na casa deixaram claro que o partido era só mais uma sigla. Na casa de Mário Guimarães, usou o boné do MST, defendeu as mulheres e brigou como nenhum outro petista pelo governo e o legado de Lula, porque, segundo ela mesma, sempre foi petista. Agora, em seu segundo mandato, carrega a responsabilidade de ter sido a mulher mais votada de Maceió. E o que ela pensa sobre a política nacional e local? É isto que vamos saber agora da vereadora Tereza Nelma Porto Viana Soares, a vereadora Teca Nelma. Bem-vinda, Teca. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada a todo mundo da Rede Antena 7 que me convidou para estar aqui hoje para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre a política, sobre os anseios da população, mas também sobre todo um panorama geral do nosso estado, do nosso Brasil, de Maceió. Então, estou muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com você, com meus colegas aqui de Maceió e também com todo mundo que está nos assistindo. Conosco aqui na bancada, mais uma vez, o jornalista Felipe Ferreira. Opa, Felipe. Satisfação, Luciano Amorim, falar com você mais uma vez, direto da redação de Arapiraca. Um abraço também especial para quem está acompanhando mais uma edição do Antena Entrevistas e já desejar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, vereadora Teca Nelma. Valeu, Felipe. Estarei com o Felipe fazendo essa dobradinha aqui nas perguntas. E eu queria começar, Teca, já falando sobre uma declaração sua que eu coloquei aqui na nossa apresentação. Você disse, num discurso recente, que sempre foi petista, mesmo quando não esteve no PT. E aí a pergunta é clara, por que você não esteve no PT antes? Culturas municipais, elas são bem diversas, né? Assim, eu explico muito para todo mundo que tem essa questão das diretrizes nacionais partidárias, mas as diretrizes municipais, estaduais, elas são um pouco diversas. Não necessariamente elas refletem os anseios nacionais. E aí, durante um tempo, eu não fui permitida entrar no partido por umas conjunturas locais que existiam aqui, mas a gente conseguiu sanar toda essa questão com o aspecto do convite do presidente Lula e da presidenta Gleice, ex-presidenta do partido, né, que agora está como ministra, como secretária nacional, mas com o cargo de ministra também. E aí a gente entende que isso tudo já foi sanado, porque a gente tinha uma conjuntura municipal que não me permitia fazer parte do partido, mas com um convite nacional a gente conseguiu a filiação, agora eu fui muito bem aceita, estou participando ativamente do partido e com um ótimo relacionamento com os meus pares. Ferreira. Bom, vereadora, a senhora levou à Câmara Municipal um debate muito recente, né, muito atual, que é sobre a precarização do trabalho de entregadores por aplicativo. Qual foi o saldo desse debate na Câmara Municipal de Maceió? Eu queria entender o que a senhora enxerga dessa modalidade de empreendedorismo que hoje está tão divulgada, tão difundida no nosso país.
Então, a gente precisa entender que eles são trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa reconhecer essa categoria como algo muito importante para a nossa economia e para a nossa sociedade. Entender também que eles precisam ter seus direitos respeitados e serem classificados como trabalhadores. Então, durante muito tempo existiu essa dúvida do que eles eram e como que era essa prestação de serviço, mas o que a gente precisa é que o Estado, e eu falo Estado quando eu falo isso, assim, a organização, né, o município também reconheça como trabalhador e também possa apoiar essa profissão que é tão importante para a nossa economia. E aí a gente precisa falar dos pontos de apoio que são tão necessários para o município de Maceió. A gente tem uma lei que foi aprovada aqui, se eu não me engano, em 2023 ou 2022, eu não tenho certeza agora. E já tem 2, 3 anos que ela foi aprovada, mas ela nunca foi implementada no município de Maceió. E existem outros municípios no Brasil que têm diversos pontos de apoio. Por exemplo, agora que a gente está numa quadra chuvosa no nosso município, eles não têm onde apoiar, onde se apoiar, onde ter um local, um refúgio, onde ter um local para carregar seu celular, para ter um local de descanso, para ter um local para beber água, usar o banheiro. Nenhum local desse nível existe aqui no município de Maceió. E a gente precisa ter isso como reflexo também de política pública do município, para que esses trabalhadores sejam reconhecidos e também tenham seus direitos respeitados. Como que esse debate foi aceito pelos seus colegas também na Câmara Municipal de Maceió? A maioria pensa como a senhora ou diverge dentro desse assunto? Nós tivemos, na verdade, uma boa aceitação e tivemos alguma divergência, que é normal dentro da nossa democracia. Alguns entendem que é apenas responsabilidade das empresas fazer esses pontos de apoio. Eu entendo que precisa ser uma parceria público e privada, que o município também precisa agir como um ente e também fazer essa parceria diretamente com a empresa privada para a construção desse local público, talvez ceder um espaço para essa construção. Mas uns compreendem que é apenas responsabilidade da empresa, outros entendem que é parceria público-privado e outros entendem que é responsabilidade do município. Existe essa divergência, mas o que a gente não diverge é que o trabalhador precisa ser respeitado. Isso aí é unanimidade na casa, que precisa desse direito, precisa desse ponto de apoio e que precisa que esses trabalhadores sejam reconhecidos como munícipes e que tenham seus direitos respeitados. Ô Teca, que você disse que sempre foi petista, então você vai acabar assumindo a responsabilidade de responder por várias dessas pautas que são caras ao petismo. Dentre elas, tem essa questão do PT nunca ter aceito essa coisa da precarização do trabalho. Entregador de aplicativo é um trabalho precário, né? Inclusive surgiu após essa coisa da reforma trabalhista lá em 2016, 2017. É um desafio para você e para a esquerda ter que, digamos assim, enxugar gelo, ter que definir regras para um tipo de trabalho que você, a princípio, não apoiava por ser uma espécie de precarização do trabalho? Eu não vejo como enxugar gelo, Luciano. Na verdade, a gente precisa reconhecer as novas formas de trabalho que existem no mundo atual com a reforma tecnológica que a gente tem, né? Muitos falam na reforma 4.0, outro de reforma industrial que nós teríamos no nosso mundo atual. E a gente precisa entender que isso é um trabalho e ele precisa ser reconhecido. Mas ele também não pode ficar desassistido como está nos dias de hoje. Foi criada uma ojeriza pela CLT, uma ojeriza pelos direitos trabalhistas que existem hoje. E nenhum dos meus discursos a gente quer transformar o trabalhador de aplicativo, o trabalhador, no caso, o entregador de aplicativo, em CLT. Na verdade, a gente quer dar essa oportunidade do direito de escolha. Não estou obrigando ninguém a se tornar CLT, mas a gente precisa do mínimo de reconhecimento de direitos. Eles são trabalhadores, eles são empregados de uma plataforma. Não dá para dizer que eles são apenas um prestador de serviço. Eles têm uma regularidade no aplicativo. Então, assim, durante muito tempo se combate, e combate até hoje, a precarização do serviço, mas também precisa reconhecer as novas formas de trabalho que o mundo atual nos impõe. Então, não dá para a gente se distanciar tanto da realidade e fazer um afastamento dessa categoria do nosso partido. Pelo contrário, entender que eles são trabalhadores e eles precisam também estar como aliados na nossa luta. Felipe Ferreira. Bom, vereadora, a senhora falou agora há pouco que é preciso reconhecer essas novas modalidades de trabalho, de fato é necessário, mas a senhora não acredita que a esquerda, de uma maneira geral, ela tem pecado nisso? A direita ela consegue conversar melhor, dialogar melhor com essas pessoas que geralmente moram nas periferias da cidade, porque elas enxergam no empreendedorismo uma maneira de ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil e às vezes não percebem que a falta de uma carteira de trabalho vai ter todo o impacto na sua vida. A senhora acredita que a esquerda precisa, de fato, trabalhar e falar com essa população que não quer mais ser CLT?
Claro que precisa ter essa conversa, esse diálogo, mas também precisa acabar com essa história fantasiosa que a CLT é sinônimo de escravidão. Pelo contrário, quando a gente não tem nossos direitos respeitados, aí sim a gente se aproxima mais desse aspecto. Então, assim, a gente estava num debate muito importante com o Aldo Arantes, que estava aqui recentemente, um deputado constituinte, e a gente estava falando justamente sobre isso, com a ministra de Trabalho, a esposa dele, falando sobre que antigamente a gente precisava de... Antigamente a gente entendia como um anseio do trabalhador ter a carteira assinada, que era o que todo trabalhador queria. E hoje, pelo contrário, a gente tem uma ojeriza. A gente tem um reconhecimento que isso, na verdade, é péssimo, é ruim, ninguém quer... Nas escolas. Pois é, xingamento. E isso foi construído, isso não é por acaso. Isso que a gente precisa reconhecer. Isso foi construído com um projeto político da direita. Foi construído um debate de acabar com a carteira de trabalho como algo que é importante para o trabalhador. E a gente precisa recuperar esse debate e dizer que, isso não é ruim. É uma opção para você. Se você quiser, você pode também fazer isso. Não é obrigar as pessoas a se tornarem CLT, que muitos entendem que quando a gente faz esse debate, não, você tem que ser CLT de qualquer forma, você não pode ser empreendedor. Pelo contrário, mas entender que isso também é uma possibilidade, que isso não é sinônimo de escravização dos povos. A favor da revogação da reforma trabalhista, Teca? Com certeza, e também a revogação do teto de gastos. A gente precisa, na verdade, o governo Lula precisa reassumir as rédeas, né, como a gente fala, e voltar para o debate que realmente mexe e muda a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma dos tetos dos gastos brasileiros. A gente tem um amplo aspecto que foi criado durante muito tempo aqui. Na verdade, já tem uns anos que a gente vê essas reformas que prejudicam o trabalhador e a trabalhadora, e ter que rediscutir isso no aspecto nacional com muita responsabilidade. Não dá para a gente pedir a revogação apenas por revogar, mas debater essa revogação, se isso é possível, como seria possível e o que seria benéfico para o trabalhador e para a trabalhadora. Mas nesse governo Lula 3, por exemplo, onde tem um predomínio muito grande do Centrão, especialmente na Câmara, né, no Congresso Nacional, você acha que tem clima para o governo dar essa guinada à esquerda, digamos assim? A gente precisa construir esse caminho. Não dá para a gente apenas se acostumar com essa questão. Estamos dominados pelo Centrão e o Centrão vai nos comandar, e essa vai ser a forma dessa troca, né? Como a gente tem um presidencialismo de coalizão, a gente vai ser regido por um Congresso. A gente precisa retomar esse debate. Não digo impor de uma forma apenas unidirecional e fazer com que o governo Lula imponha tudo que eles querem no Congresso, mas ter um diálogo também de uma forma mais altiva. Perfeito. Felipe Ferreira. Bom, vereadora, ainda nesse debate sobre esquerda e direita, eu vi uma entrevista recente da deputada federal Érica Hilton, do pessoal lá de São Paulo, e ela aponta que a esquerda no país ela tem se pautado muito em assuntos ao qual a direita pauta. A esquerda ela vem respondendo às mentiras, de acordo com a deputada federal, que a direita vem criando. Não seria a hora da esquerda pautar o assunto nacional, como, por exemplo, o que ela fez, que foi apresentando a PEC 6x1? Concordo 100% com a nossa maravilhosa Érica Hilton. Eu admiro muito o posicionamento e os debates que ela traz enquanto mulher travesti, na verdade, uma resistência para nós todo o Brasil, que nos admira muito todo o seu trabalho. A Érica Hilton é uma fonte de inspiração, e eu concordo muito com o que ela diz. A gente, muitas vezes, é pautado pela direita. A gente está sempre no momento de respondendo, sempre dando espaço para que eles pautem o debate nacional. E o que ela fez com a PEC, junto com o Rick Azevedo, lá do Rio de Janeiro, de pautar a PEC 6x1, na verdade, é um grande avanço. É a gente retomar a guerra de narrativas que existe hoje no nosso Brasil. Retomar, na verdade, esse espaço que também é nosso. E a gente também deve pautar a política nacional e a política municipal, estadual, enfim. Então, eu concordo com o que foi dito pela Érica Hilton. A gente tem que fazer essa meia-culpa, esse reconhecimento e tentar retornar o debate de pauta e como que a gente deve direcionar o debate político nacional. A senhora acha que acredita que o seu mandato consegue pautar algum assunto aqui na cidade, ou fica mais também respondendo ao que a direita vem criando?
Eu acho que, na verdade, existem os dois aspectos. Em alguns momentos eu consigo pautar. Quando a gente falou na verdade, a gente saiu na TV falando sobre a falta de creche, a gente fez um grande debate sobre as creches do município de Maceió, veio a resposta como gigantinhos. A gente pauta em alguns momentos e em outros momentos a gente é pautado. Eu acho que isso é meio natural do mundo político, né? Eu não consigo pautar em todos os momentos, mas em alguns momentos também eu consigo trazer esse debate para a Câmara de Vereadores e esse debate para a mídia municipal. Então, a gente consegue fazer esses aspectos. Em vários momentos eu já fui convidada a dar diversas entrevistas sobre projetos de lei que a gente traz, como, por exemplo, o projeto de lei de cotas raciais, que foi aprovado, o projeto de lei sobre fogos de estampido, o fim dos fogos de estampido. A gente tem o projeto de lei da cannabis medicinal, que está sendo trazido aqui para o município de Maceió. Então, tem diversos projetos que a gente consegue pautar o debate e tem outros que a gente é pautado também. Então, eu acho que isso faz parte da dinâmica natural da política. Só para a gente encerrar essa questão nacional, Teca, eu queria voltar à resposta anterior sua. É muito interessante essa questão da Erika Hilton ter feito essa proposta, né, da PEC de reduzir a escala 6x1, porque a Erika Hilton é justamente uma deputada trans, né, salvo engano, e ela pauta também um debate que a esquerda, que é muito caro para a esquerda, que é essa pauta identitária, das políticas LGBTQIAPN, do racismo. E, por outro lado, há um debate na esquerda, especialmente entre aqueles militantes mais antigos, de que a esquerda esqueceu o principal problema do país, que são as desigualdades sociais, para ficar tratando das questões identitárias. Onde é que você está no meio desse debate, Teca? Eu acho que, assim, é muito fácil para quem não faz parte de uma minoria social falar que é apenas uma pauta identitária. É muito mais fácil para quem não está subjugado pelas amarras que os preconceitos nos impõem a dizer que é meramente identitário. Então, para quem não faz parte de uma minoria social, dizer que é apenas identitário e retirar isso da realidade, tá tudo bem. Então, eu faço parte desse meandro que está no meio termo. A gente precisa das pautas identitárias porque elas são muito caras, há muitas vidas que são ceifadas apenas por existirem, como, por exemplo, as mulheres travestis que são mortas e a gente tem uma expectativa de vida de aproximadamente 30, 40 anos para uma pessoa trans no Brasil. E a gente tem que falar também do trabalhador e da trabalhadora de uma escala 6x1. Então, dá para a gente falar dos dois. Não dá para a gente dizer que um é apenas identitário e que não é prioridade. Pelo contrário, as pessoas morrem por suas identidades. Hoje, o racismo no Brasil, por exemplo, dizima diversas vidas apenas por pessoas serem negras. O feminicídio, quando a gente viu agora no Atlas de Violência, a gente viu que existia uma diminuição de número de homicídios, mas aumentou o número de feminicídios e LGBTfobia. Então, quem está sendo os alvos, os corpos que estão sendo os alvos são as mulheres, são as LGBTs, são a população negra, então a gente precisa falar sobre isso também. Mas não dá para desvincular a pauta do trabalhador e trabalhadora e desigualdade social. Então, para mim, tudo isso está interligado. É muito fácil, eu sempre entendo que é muito fácil. Quem não faz parte de minoria, subjugar a pauta identitária e dizer que é apenas identitária, mas a gente está falando de vidas também. Felipe Ferreira. Bom, vereadora, a senhora falou agora há pouco sobre a cannabis medicinal, que é um projeto de autoria da senhora. Queria abordar agora esse assunto. Recentemente eu conversei com o ex-deputado estadual Lobão, que também é autor de um projeto do mesmo tipo lá na Assembleia, e ele disse que enfrenta dificuldades e preconceitos por parte de alguns prefeitos aqui do estado para a implementação dessa política pública, porque os políticos não querem se associar à maconha, à cannabis. Como é que a senhora foi recepcionada? Esse projeto foi recepcionado na Câmara por seus colegas e teve uma audiência pública? Qual foi o saldo desse debate? E ainda é um tema cheio de tabu, não é isso? É um tema cheio de tabu e as pessoas confundem muito a questão de cannabis e maconha. Na verdade, não é cannabis e maconha, né? Porque os dois são a mesma coisa. É o uso recreativo e o uso medicinal que a gente precisa tratar sobre isso. Então, assim, eu achei que ia ter muito mais dificuldade de pautar esse debate na Câmara de Vereadores e, pelo contrário, apenas um único vereador se disse contrário, que foi o vereador Tiago Prado, na época. Assim, ele não quis que acontecesse audiência pública, era contra a audiência pública. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque eu esperava, na verdade, pelo histórico da Câmara de Vereadores de Maceió, ter muitas mais reações contrárias. E, pelo contrário, quando eu desmistifiquei e falei que não iria falar sobre o uso recreativo e nem estava pautado na audiência pública o uso recreativo da cannabis ou da maconha, a gente falou que era especificamente sobre a cannabis medicinal e como isso modificava a vida das pessoas, e a gente tinha diversos relatos, tanto de médicos, psiquiatras,
quanto também de mães de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência que foram até a audiência pública para tratar sobre esse assunto e falar da necessidade da cannabis, a gente teve uma desmistificação na Câmara de Vereadores e muitos compreenderam o que é que eu queria pautar. Eu queria que, sim, a gente tivesse essa disponibilidade no Sistema Único de Saúde pelo município de Maceió. Porque o que acontece hoje é que, para ter acesso ao óleo da cannabis, é muito caro. E nem todo mundo tem acesso. E a gente sabe que isso modifica a vida das pessoas. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de melhoria, de independência dessas pessoas com deficiência e sem deficiência também que utilizam. Então, foi um debate muito rico. A gente teve, na verdade, algumas cenas viralizadas sobre relatos de mães de pessoas com deficiência que foram até lá e tiveram coragem de expor, dizendo que o seu filho e sua filha eram outros antes do uso do óleo e pós o uso do óleo. Então, assim, foi muito benéfico e a gente está com esse projeto em tramitação na Câmara de Vereadores. A gente fez até um FAQ e soltou nas redes sociais de perguntas e respostas para desmistificar. E logo no início da audiência eu fiz uma fala dizendo que a gente não ia tratar sobre o uso recreativo. Tiveram algumas falas, obviamente, que enfim, é democrático, é aberto, que falaram sobre o uso recreativo. E a gente deixou bem claro na audiência que não compete a mim enquanto vereadora. Não é isso que a gente quer debater na Câmara de Vereadores no momento. A gente está debatendo apenas o uso medicinal. E a gente teve até uma tranquilidade na Câmara. Eu achei que ia ser muito pior do que foi. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas me bateu aqui agora. Com relação ao uso recreativo das drogas, vereador, você pensa num futuro próximo, assim, que o país tenha condição de fazer esse debate? Porque várias outras drogas legalizadas já são usadas de forma recreativa. Como fazer esse debate? Porque eu sei que isso também é um debate que acontece, mas como fazer esse debate chegar às instituições, chegar à Câmara, chegar ao Congresso Nacional? Tem condição de fazer esse debate agora? Agora é bem difícil a gente fazer um debate como esse, como a gente tem a questão das redes sociais e de como que isso seria tratado. Se a gente tem dificuldade de falar do uso medicinal, de algo que já modifica a vida das pessoas, a gente tem cientificamente comprovado que é melhor, que é bom e que é benéfico, e a gente tem uma dificuldade de aprovação pela questão da associação com o uso recreativo. Imagine se a gente começar a falar sobre o uso recreativo. Então, assim, agora é uma palavra muito forte, não digo que é impossível, mas eu acredito que a gente precisa centrar primeiro no que é cientificamente comprovado, que é a questão do uso medicinal. E aí, a partir daí, a gente pode debater se isso é benéfico ou não. Mas hoje, o debate que eu trago na Câmara e o que eu quero debater aqui em outros espaços é o uso medicinal. Mas, assim, eu tenho muita preocupação. Porque se a gente fizer um debate sem nenhum tipo de mediação e, enfim, a Deus dará, a gente vai falar que a gente é favorável à Cracolândia. E não é nada disso que a gente quer, né? Então, é muito fácil pegar um discurso sobre uso medicinal e tentar transformar no uso recreativo e comparar com a Cracolândia que existe em São Paulo, que estão dizendo que existe aqui em Maceió. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nesse debate e amadurecer muito mais esse aspecto. Eu debato aqui e falo apenas do uso recreativo, por enquanto. Eu faço essa pergunta principalmente porque em muitas nações ditas desenvolvidas, né, no Canadá, na Holanda, o próprio Uruguai, o Mujica fez isso, é um debate que no mundo todo existe, né? E que a gente tá meio que travado nesse debate aqui no Brasil, né? Isso é verdade, você tem razão. Tem vários países desenvolvidos que é totalmente legalizado, que, enfim, as pessoas não têm... Tem, claro, seus regramentos a partir de 21 anos, no Canadá, se eu não me engano, no Uruguai a partir dos 18, é tratado como um cigarro, mas eu acho que ainda precisa de um longo caminho para chegar até lá, sabe? Não dá para a gente agora querer empurrar tudo de goela abaixo, pelo contrário, a gente precisa de um debate com muita cautela, com muito dado científico, com muita comprovação, para a partir daí a gente desmistificar. Então, agora... E nesse momento eu quero tratar sobre a questão do uso medicinal, porque eu tenho comprovação que modifica a vida das pessoas para o bem. Então, assim, a gente consegue ver nos relatos das pessoas que utilizam o óleo da cannabis que, assim, a questão de independência e de autonomia das pessoas com deficiência, e eu digo pessoas com deficiência porque eu tenho mais proximidade, né? Mas não são apenas pessoas com deficiência que utilizam o óleo. Mas, assim, é outra coisa em questão de autonomia, de convivência, de aprender a fazer o mínimo, né? De ter uma sociabilidade. Então, assim, modifica muito a vida das pessoas e a gente quer trazer essa qualidade de vida para todo mundo. Felipe.
Queria entender, vereadora, o que a senhora pensa sobre a internação compulsória de pessoas que vivem em situação de rua. É um debate que também está em pauta na Câmara Municipal de Maceió. A gente recebeu recentemente aqui no nosso programa o vereador Leonardo Dias, que é de direita, filiado ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele até nos surpreendeu com a resposta que ele deu. Ele não, pelo contrário, não é favorável a esse tipo de internação propriamente dita, sem que ter também toda uma base por trás. E queria entender o que a senhora pensa sobre esse tema. Claro, é um debate bem complexo, mas também é um debate que é muito fácil de ser feito porque ele é totalmente inconstitucional, né? A gente está trazendo um debate que já foi abolido no nosso estado, e eu digo estado assim, né? Brasil. A gente tem uma questão que é sobre dia 18, por exemplo, foi o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas também foi o dia de combate e de luta antimanicomial. E a gente quer retornar, na verdade, para os manicômios, retornar para o encarceramento dessa população. Se a gente simplesmente pegar pessoas que estão adictas na rua, aleatoriamente, e colocar dentro de uma clínica de reabilitação e interná-las compulsoriamente, qual a diferença disso para uma prisão? Qual o tipo de autonomia que as pessoas querem? As pessoas querem responder em liberdade, elas precisam sim de ajuda, em nenhum momento eu digo isso, mas a gente precisa de mais CAPs, a gente precisa de mais CAPs AD de álcool e drogas no nosso município. A gente deveria ter 14 CAPs AD, a gente só tem 1. Então, assim, é muito difícil a gente falar de um debate que é tão complexo e tão amplo e falar apenas, vamos pegar e tirar essas pessoas da rua, porque é higienização social. É muito mais fácil, pelo contrário, é a parte mais fácil do debate. Vamos tirar essas pessoas da rua, encarcerar porque ninguém vai ver. O que vai acontecer com essas pessoas? Não sei, porque pelo contrário, existem mortes dentro desses locais, ferem os direitos humanos e, inclusive, a gente teve uma audiência pública que, de acordo com a Defensoria Pública do Estado, nenhuma casa que atende essas pessoas hoje no estado de Alagoas estão regularizadas. E se houver uma fiscalização, todas serão fechadas. Não foi dito por mim. Foi dito pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Então, assim, elas estão de uma forma irregular. O que acontece dentro dessas casas, a gente não sabe. E aí, pra gente dizer, é muito fácil. É retirar essas pessoas, escondê-las da luz do dia e, na verdade, abafar o problema, não é tratar. Então, assim, a gente precisa de investimento no cuidado mental, da saúde mental. E a gente tem uma solução para isso, que é investimento na rede, no RAPS. A gente não está dizendo aqui que é uma fórmula mágica que simplesmente fazendo isso ou aquilo vai responder, mas a gente tem todo um programa, um cronograma de como a gente deve fazer. E a gente tem um debate na Câmara... A gente tem, né? Não tinha, não. A gente tem um debate forte na Câmara de Vereadores. E aí um vereador falou assim, eu já estou aqui no meu 3º mandato. E sempre falam de investimento na assistência, sempre falam de investimento na saúde, sempre falam de investimento em CAPS AD. E aí eu questionei, e já foi investido alguma vez? Ele, não. Eu disse, por isso que sempre fala investimento. Como é que a gente vai falar se a gente tem para assistência social um investimento de 1% de todo o orçamento municipal? Como é que a gente vai falar de construção de mais CAPS AD se foi colocado para a construção de mais CAPS R$200 mil? Como é que vai construir 50 CAPs, que é o que deveria ter na cidade de Maceió, com R$200 mil? É impossível. Então, não é tratado como prioridade pela gestão. Então, assim, eu digo e repito, é muito fácil dizer que internação compulsória para pessoas em situação de rua, na verdade, é desumanizar essas pessoas e é a volta do manicômio. É tratar essas pessoas como indigentes, é tratar essas pessoas como não seres humanos, que elas não têm nenhum tipo de autonomia, encarcerá-las e dizer que resolveu o problema porque tirou elas da rua. Vereadora, me permita interromper a senhora. A senhora falou sobre investimento na assistência social do município, mas o orçamento ele também não é construído junto com os vereadores. O que a casa tem feito para enfrentar esse problema de uma maneira mais efetiva também? Claro, eu posso falar sobre mim, sobre o meu trabalho na Câmara de Vereadores. Enquanto vereadora, a gente protocolou diversas emendas de remanejamento. O que é isso, né? Tirar o dinheiro de uma área e repassar para outra. E aí, nessas emendas de remanejamento, eu investi mais dinheiro diretamente na construção de mais CRAs e na construção de restaurantes populares, na manutenção de restaurantes populares, porque foi diminuído o orçamento. Infelizmente, foi vetado pelo prefeito de Maceió, esse remanejamento de mais investimento para assistência social. Então, assim, o meu trabalho enquanto vereadora é fazer essas emendas de remanejamento para que essas áreas que estão desassistidas recebam mais recurso, e foi atestado pelo Conselho Municipal de Assistência Social que existe um déficit de R$19 milhões para assistência. E aí não dá para dizer que o problema da assistência é que o governo federal manda
menos dinheiro, o Estado não manda dinheiro. Quando o município de Maceió existe uma lei municipal que determina que 5% do nosso orçamento deve ir para assistência e essa lei nunca foi respeitada. Não dá para a gente dizer que não tem, que o problema do governo federal se proporcionalmente vem diminuindo o investimento na assistência social e fica em torno de 1%. Então, assim, a prioridade tem que ser da gestão municipal e entender que a assistência social e o cuidado com as nossas pessoas é prioridade da gestão. Perfeito, vereadora. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa aqui, a gente vai para um pequeno intervalo e na volta ainda tem muitos assuntos para a gente tratar aqui com a vereadora Teca Nelma. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Minuto FUM Brasil, cuidando de quem mais precisa. Com a palavra, o superintendente da FUM Brasil, Davi Davino Filho. Em 2024, a FUM Brasil bateu um recorde. Mais de 400 mil atendimentos. É gente sendo cuidada. Cuidar da nossa gente é nossa missão. Saúde é um direito de todos, porque cuidar de pessoas é o que nos move. Esse foi o Minuto FUM Brasil, cuidando de quem precisa, cuidando de nossa gente. Você ouve Rede Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. Esta é a Rede Antena 7. Todos os sábados, 7 da noite. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. As melhores dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Apresentação DJ Dojinho. Antena 7. Rede Antena 7. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Rede Antena 7. WhatsApp Antena 7. 829-8225-7777. Rede Antena 7. Está procurando a vaga perfeita ou candidato ideal em Alagoas? Conheça o Contrate Logo, o novo portal de empregos que conecta empresas e talentos da nossa região. No Contrate Logo, você encontra as melhores oportunidades de emprego personalizadas para você. Empresas podem divulgar suas vagas e encontrar rapidamente os melhores candidatos. Acesse agora contratelogo.com.br e dê o próximo passo na sua carreira ou encontre o talento que sua empresa precisa. Siga nosso Instagram, @ContrateLogo, para ficar por dentro das novidades e vagas disponíveis. Contrate Logo, conectando talentos, transformando vidas. Rede Antena 7. A Rede Antena 7 de rádios também tem aplicativo para você ouvir nossa programação 24 horas. Baixe agora nas lojas Google Play para Android ou no App Store para iOS. E fique antenado com o mundo. Antena 7. Esta é a Rede Antena 7. Rede Antena 7. Antena 7. Estamos de volta com o nosso Antena Entrevista, terceira edição do nosso programa, entrevistando hoje a vereadora por Maceió pelo PT, a Teca Nelma. Felipe Ferreira, me permita fazer essa pergunta, porque ela está conectada com a resposta anterior da vereadora. Teca, você
na resposta você falou aí, acho que até na pergunta do Felipe também, da sua relação com o vereador Leonardo Dias. Vocês têm tido um embate, né, muito forte na Câmara de Vereadores. Nos últimos meses até que deu uma amaciada nesse debate, né, digamos assim, estão mais calmos na Câmara. Mas esse debate intenso com o vereador Leonardo Dias, vereadora, por que só com o Leonardo Dias, já que existem outros vereadores que também são bolsonaristas ali na casa de Mário Guimarães? Não é só com Leonardo Dias, pelo contrário, é só com a Tecanelma, né? Porque é Tiago Prado e Tecanelma, David Empregos e Tecanelma, Leonardo Dias e Tecanelma. Pelo contrário, o problema não é só Leonardo Dias, o problema é só Tecanelma, porque o alvo ali sou eu. Esquerda, né? E aí isso é engraçado, sabe, Felipe? Porque eles falam assim, não, porque a esquerda, tipo, só tem uma pessoa que se auto-intitula de esquerda lá dentro, né? Que levanta esse debate, que não tem problema em dizer que é de esquerda. Pode ter até outras pessoas que sejam simpatizantes e progressistas dentro da casa, mas que levantam a bandeira, eu não conheço outra. Então, assim, é sempre o alvo, sempre sou eu. É sempre tentar fazer um embate comigo. Ou às vezes eu mordo a isca, às vezes eu não mordo a isca. Então, depende muito do dia e como que tá a argumentação que tá vindo do outro lado. Mas, assim, não é só com o Leonardo Dias. O Leonardo Dias, a gente tem um mínimo de respeito um com o outro quando a gente sai do debate político, se cumprimenta, fala, enfim. Existem uns que não tem nenhum tipo de contato, de respeito, porque não dá, porque ultrapassa o debate político. Mas a gente tem outros debates na Câmara. Por exemplo, esse debate que a gente estava falando anteriormente sobre a questão da internação compulsória, eu tive um amplo debate com o Tiago Prado, muito grande, já várias vezes que a gente já debateu acerca da questão da inconstitucionalidade, da DPF, que a gente tem, por exemplo, que não pode simplesmente pegar os pertences da população de rua, retirar e jogar no lixo, e ele, no projeto de lei dele, consta que vai ser permitido que todo o material que estiver na rua da pessoa em população de rua pode ser retirado mesmo com a DPF proibindo. Então, assim, eu tenho outros debates com outros vereadores dentro da casa, mas os debates geralmente acontecem sempre comigo. Perfeito. Felipe. Ainda nesse debate, vereadora, a gente de fato tem percebido que seus embates com o vereador Leonardo Dias deram uma acalmada na casa nessa legislatura atual, mas com o vereador Tiago Prado, de fato, tem se tornado um pouco mais frequente por esses temas que a gente já abordou aqui. A senhora acredita que nessa legislatura o vereador Tiago Prado, ele vai se tornar, ou já se tornou seu antagonista? Eu acho que é dar palco demais, né? Assim, pra dizer que ele vai ser meu antagonista, com todo respeito ao Tiago, dar muito espaço. Mas, assim, não tem como classificar a briga entre eles, quem é mais direita do que um ou do que o outro. Deixa eles resolverem entre si. Eu não tenho como dar a opinião de quem é mais direito, quem é menos direita entre eles, não. Eles podem continuar com essa briga, que eu fico só assistindo de camarote, comendo minha pipoca, vendo quem é mais direito e quem não é. Mas, assim, eu tenho... Assim, é porque tem momentos que a Câmara passa, que tem momentos que eu e que o Léo acabam concordando. Por exemplo, essa questão da internação compulsória você mesmo trouxe aqui, né? Ele concordou que ele é contrário à internação compulsória para pessoas em situação de rua. Eu também sou contrária. Então, a gente não vai brigar porque a cannabis medicinal, para votar favorável sobre a audiência pública, ele votou favorável. Eu sou favorável, sou propositora. Então, a gente não ia debater do que a gente é favorável com um acordo, mesmo ele sendo de direita e eu de esquerda. Então... eu não quero me meter nessa briga de quem é mais direita. Deixa eles resolverem entre si e aí eu fico só esperando quem é que vai levantar. Exatamente, quem é que vai levantar essa bandeira comigo. Ô, Teca, você foi muito bem votada, você teve quase 10 mil votos nessas eleições agora de 2024, mas o PT só elegeu um vereador. Digamos assim, a bancada progressista na Câmara ela é muito menor. Você acha que esse é o tamanho do eleitorado progressista de Maceió ou o eleitorado não leva isso em conta ao escolher os seus vereadores? Eu acho que leva em conta, assim, também, assim, eu tive uma votação muito expressiva, eu tive quase 10 mil votos, faltaram 30 votos aproximadamente para eu fazer 10 mil votos, então foi praticamente 10. Eu fui a mulher mais votada do estado de Alagoas, então, assim, é muita responsabilidade que eu adquiri,
Mas a gente não pode esquecer que nos anos 2000 a gente teve um embate muito grande de esquerda contra esquerda, né? Agora a gente está vivendo outro momento político de polarização, de outro aspecto, mas não dá para dizer que 100% o eleitorado de Maceió ele é bolsonarista, 100% o eleitorado de Maceió ele é reacionário, ele é conservador. Se a gente teve nos anos 2000, 20 anos atrás, um debate que era entre esquerda e esquerda. Se a gente teve uma disputa aqui que o Bolsonaro ganhou na capital, mas foi de 50 e poucos por cento, não foi uma disputa de 90 a 10%. Então, assim, eu não acho que esse é o tamanho, eu acho que partidos menores sofrem muito com a questão do coeficiente eleitoral, com a questão das barreiras que são criadas para entrar nesse espaço. E, infelizmente, com as mudanças do Congresso Nacional, acredito que cada vez mais vai ser mais difícil que os partidos de esquerda continuem sobrevivendo e resistindo. Os partidos menores vão ter que se unir mesmo e fazer uma frente maior, uma frente ampla, para conseguir se eleger e estar nesses espaços políticos. Mas eu acredito que a gente não pode reduzir o nosso eleitorado a conservador e a, enfim, reacionário. Pelo contrário, a gente pode ainda reconquistar, porque esse espaço um dia já foi nosso. Vamos falar de Maceió, Felipe? Com você. Bom, vereadora, eu queria entender como é que funciona, como é que é esse relacionamento entre a senhora e o executivo e a bancada também do executivo na Câmara Municipal, que é a maioria da casa. E se a senhora enfrenta dificuldades para pautar alguns assuntos, para ter comunicação com a gestão municipal, visto que a gente vê algumas pautas do executivo que são aprovadas às vezes sem o devido debate, como a questão das contas da prefeitura, que foi aprovado em pouco tempo, sem o debate necessário. Se a senhora consegue articular de alguma maneira também alguma frente contra algum projeto do prefeito, se a senhora se sente como uma voz solitária na casa. Pergunta bem difícil, Felipe. Então, eu tenho um diálogo com a Prefeitura de Maceió e aí depende muito quem é o secretário da pasta para eu ter um bom diálogo ou não. E depende com a relação, não comigo enquanto pessoa tecanema, né? Enquanto a oposição. Por exemplo, se a gente falar da Alurbe, que é o secretário Moacir Teófilo, eu tenho um ótimo debate, um ótimo diálogo. Ele sempre me recebe e me trata igualmente a um vereador da base. Eu nunca tive nenhum problema com ele, pelo contrário. Sempre parabenizo a agilidade da gestão que ele tem dentro da Alurbe, de responder rapidamente as solicitações que são enviadas, não só minha, mas como de qualquer vereador, porque a gente está lá representando a população. Mas se a gente falar da DMTT, pelo contrário, para eu conseguir marcar uma reunião com o secretário, para eu conseguir ser atendida, para eu conseguir, é sempre uma demora muito grande, é sempre uma dificuldade, sempre são vários protocolos e tem que saber o nome de todas as pessoas que vão para a reunião, saber os antecedentes dessa pessoa, então é bem difícil para a gente ter... Com certeza. E assim, isso que eu gosto de demonstrar não é só sobre mim. Se você observar dentro das audiências da Câmara de Vereadores das sessões ordinárias, quando a gente fala da DMTT, não só sou eu que tenho problemas com a DMTT. Inclusive, recentemente, acho que umas 3 semanas atrás, foi feita uma reunião da Câmara com a DMTT para tentar sanar esses gargalos. Porque não era só comigo que ele tinha dificuldade de diálogo. Pelo contrário, outras vereadoras e vereadores falaram junto comigo nessa questão. Então, depende muito como as secretárias. Por exemplo, do Mourinho. O Mourinho eu tenho um fácil diálogo. Nem sempre ele vai atender minhas solicitações, mas ele me atende de me escutar, de chegar lá, de falar. Então, depende muito quem é o secretário para falar sobre esse atendimento. Da questão de fazer oposição na Câmara, tem momentos que eu consigo contar com vereadores, tem momentos que eu não consigo contar com vereadores. O mais recente foi a questão da ampliação do prazo da lei delegada. Por exemplo, que votou contrário foi eu, o vereador Rui Palmeira. Mas outros vereadores votaram favorável. Então, depende muito do que é essa pauta e como que está a articulação dos vereadores com o executivo, do executivo com esses vereadores. Então, assim, depende qual é a pauta. Em alguns momentos, eu consigo ter mais assinaturas e votos contrários. Por exemplo, quando teve a portaria 59 da Prefeitura Municipal, que foi relativo aos auxiliares de sala para as pessoas com deficiência, de 6-1, eu protocolei uma tentativa de revogação dessa portaria, que pode ser feito sim pelo Legislativo Municipal revogar uma portaria do Executivo. E aí eu tive mais assinaturas. O vereador Lampierre assinou, o vereador Milton Ronaldo assinou, mas eu não consegui a maioria necessária para fazer essa revogação. Então, assim, depende muito da pauta para a gente dizer se eu tenho uma frente de apoio ou não dentro da Câmara. Vereadora, nós estamos gravando este programa no momento em que está chovendo na capital alagoana. Eu preciso fazer essa colocação aqui, porque esse programa vai para o ar mais para frente. Mas sempre que chove em Maceió, nós temos esse debate sobre a drenagem das águas pluviais, planejamento urbano,
esses transtornos que são causados por conta da chuva. Isso leva a gente a um debate sobre o plano diretor da cidade, de certa forma. Como é que você está atuando na construção desse plano diretor e se tem prazo, finalmente, para ele sair do papel e começar a ser debatido de fato na Câmara? Então, o meu primeiro ofício, Luciano, enquanto vereadora, na primeira legislatura, foi perguntando do plano diretor. Isso, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, porque sempre foi prioridade, no meu mandato, tratar com seriedade sobre o plano diretor. Não adianta o prefeito de Maceió chegar numa sala cheia de equipamento, com um monte de TV, que ninguém entende, assim, só os técnicos vão entender, mas a população em si não entende, fazer uma live dizendo que está aqui monitorando com cautela as chuvas e passar a maior parte do tempo em Brasília tentando emplacar a tia dele, e não conseguir resolver a macrodrenagem da cidade, não debater o plano diretor e não debater a cidade com seriedade de planejamento. Porque toda quadra chuvosa é a mesma coisa. Você mesmo falou e eu repito aqui. Eu tô vereadora, já estou no meu 5º ano enquanto vereadora, e nesses 5 anos a gente teve esse mesmo debate de pessoas perdendo casa, perdendo tudo. O Vale do Reginaldo, as pessoas estão pedindo socorro e com razão, porque as casas estão sendo invadidas por água. E a gente viu, por exemplo, no Flechar, uma casa que foi soterrada. Então, assim, não é algo por acaso, não foi apenas um desastre climático aleatório que aconteceu, é algo que acontece repetidamente. E aí, eu falo sobre o plano diretor, eu falo sobre o meu projeto de lei que eu protocolei em 2023, sobre o plano de mudanças climáticas do município, para a gente se prevenir sobre o que é que vai acontecer, que eu não consegui ainda aprovação dentro da casa. Um debate muito importante sobre mudanças climáticas, como o município vai reagir relativo a isso. Cadê as limpezas das galerias? Cadê a educação ambiental, que é uma lei minha de educação ambiental nas escolas, para ensinar como que a gente deve separar o lixo, para a gente assumir a responsabilidade, mas a culpa não é apenas do morador. A culpa é da gestão que não tem a macrodrenagem da região, a culpa é da gestão quando não tem um debate de plano diretor, a culpa é da gestão quando não faz o devido trabalho de se prevenir em frente às quadras chuvosas. E assim, o plano diretor para mim é prioridade. Infelizmente, não temos um único prazo para dizer a partir de tal dia vai ser debatido na Câmara de Vereadores, porque é uma pauta do Executivo que não tem um quanto legislativo obrigar o Executivo a entregar. Mas a gente está vendo alguns avanços, como, por exemplo, depois de tantas provocações minhas e do ex-vereador Dr. Valmir, que fez várias audiências públicas também, a gente conseguiu tirar do papel o conselho do plano diretor, que já estava parado há muitos anos. Então, a gente está vendo uma movimentação, mas eu ainda não tenho data para te dar, Luciano e Felipe, de quando ele vai para a Câmara de Vereadores. Mas eu digo que eu estou muito ansiosa para pautar esse debate, para ir para as audiências públicas, e também pautar audiências públicas relativas ao plano diretor, porque é urgente o debate na cidade de Maceió sobre isso. Felipe. Ainda nessa questão, vereadora, a senhora falou sobre a limpeza de galerias pluviais. Eu, como repórter de política, tenho que acompanhar o Instagram, claro, do prefeito, e no Instagram eu vejo que há limpeza das galerias, e eu estou olhando aqui agora o stories do prefeito, dia 19 de maio, dia da gravação desse programa, e ele fala que foram investidos mais de 300 milhões de reais investidos na contenção de encostas. A senhora acha que, de fato, houve esse investimento nessas áreas? Esse valor é pouco ou esse valor foi mal investido? Eu acho que é uma soma de tudo, né? Não dá para dizer que é o único problema. Mas a gente tá falando aqui que é investido também desordenadamente. Se a gente não tem um plano que rege a cidade, para onde ela vai crescer, para onde ela vai construir, eu vou tapando o buraco à medida que ela vai crescendo, isso não vai resolver nenhum problema. Uma cidade mal planejada é uma cidade que vai sofrer essas catástrofes. Então, assim, a questão do planejamento, a gente não sabe direito para onde está indo esse dinheiro, como ele é feito, de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Então, tem a questão que a Maceió recebeu 1,7 bilhões de reais da Braskem, por exemplo, do crime ambiental que foi causado pela empresa, e a gente, para descobrir para onde esse dinheiro foi investido, a gente tem que ter uma bola de cristal, porque a gente não tem nenhum tipo de transparência, e quando a gente questiona o executivo diz que é discricionário do prefeito saber onde foi esse investimento. Então, assim, é muito difícil fiscalizar quando a gente não tem a devida transparência da Prefeitura de Maceió. E aí, falar sobre encosta não é apenas passar como que eu falo? Não é brita, não é asfalto, é... que fica... Esqueci a palavra. Impermeabilizante não. Não é impermeabilizante. Hã? É como se fosse piche. Eu esqueci a palavra técnica agora utilizada, me desculpe. Mas, ou também colocar lonas
Isso não é a única forma que a gente tem de questão das encostas, de fazer esse resguardo. É a mesma coisa dizer que ele solucionou o problema da orla, colocando concreto na orla e tirando a vegetação de restinga que a gente tinha. Então, isso não é a melhor forma da gente resolver esse problema. A gente precisa de pessoas técnicas sendo consultadas para fazer essa questão e com seriedade. Não dá apenas para agora a gente surgir dizendo que está resolvendo todos os problemas, aparecer numa sala, repito, cheia de telões com várias imagens que a população não entende. E a população está sofrendo e agonizando e questionando quais são as ações da prefeitura, porque assim, é quase unânime. Se a gente for para a rua e a gente questionar a população o que acontece na questão dos alagamentos, todo mundo vai dizer que choveu, alaga a casa. Vereadora, o prefeito de Maceió quer fazer agora, né, começou um debate sobre isso, um debate sobre uma PPP para a drenagem do município de Maceió, um valor que pode chegar até 8 bilhões de reais, um valor muito alto. E como é que você enxerga esse debate sobre essa PPP que está em curso aí pelo vereador, pelo prefeito, no caso, pelo prefeito JHC? Acho que a Câmara de Maceió precisa ser envolvida nisso, sabe, Luciano? A gente foi pego de surpresa com a audiência que foi feita, que a Câmara não foi convidada. Eu vi pelas redes sociais que estava tendo uma audiência, e aí uma assessoria minha, que eu estava em outro compromisso, que já tinha marcado, porque eu soube de supetão, compareceu a essa audiência pública, mas a gente precisa ter que a Câmara de Vereadores seja envolvida para que a gente possa estender esse debate e explicar para a população o que é um PPP. Muita gente nem sabe, de fato, o que é uma PPP, o que é que está acontecendo no município de Maceió, e aí os vereadores, 27 vereadores que são eleitos para representar a população, não são nem convidados, nem informados do que está acontecendo na prefeitura. Então, assim, eu acho que foi uma falha muito grande da prefeitura e é, mais uma vez, essa falta de comunicação, falta de transparência, falta de diálogo com a Câmara, não só com a Câmara, né, com a população em geral, e a Câmara de Maceió precisa ser envolvida. A gente teve até um debate recentemente na Câmara, não que a Câmara vai convocar o secretário, mas convidar o secretário a ir para a Câmara de Vereadores para ter esse debate conjuntamente com os vereadores para explicar em que curso está essa PPP, porque a gente também tem poucas informações sobre isso. Felipe. Bom, a gente já está chegando aí na reta final da entrevista, vereadora. Vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa, falar das eleições que vão acontecer no PT para definir o novo diretório estadual, também os diretórios municipais. A senhora já declarou voto à candidata Daphne Orion, que é apoiada pelo grupo do deputado federal Paulão, contra o deputado estadual Ronaldo Medeiros. Por que essa escolha? Então, primeiro que eu gosto de dizer que eu tô apoiando a Daphne Orion, não necessariamente é o grupo do Paulão. Por mais que eu tenha muito orgulho do deputado Paulão e contra o grupo de Ronaldo Medeiros, eu entendo que a gente precisa ser governado por uma mulher com muita coragem de unificar o partido. E além de unificar o partido para acabar com essa cisão enorme que foi criada, e assim, o que vai restar do PT pós essa eleição interna, esse PED, esse processo democrático interno, a gente vai ter que recauchutar e, na verdade, se aproximar novamente, porque existe, na verdade, um grupo que é quase CSA e CRB lá dentro. E a gente precisa acabar com isso e entender que nós somos todos militantes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, eu acredito. Tá rachado nesse nível, CSA e CRB. Tá bem difícil. Mas pra mim não é impossível que a gente se alie, todos nós se tornemos alagoanos. Eu sempre explico assim, pra quem é de fora, que é como se fosse uma grande família, sabe, Felipe? Eu posso falar mal do meu irmão, mas não venha ninguém falar mal do meu irmão. É mais ou menos isso que acontece dentro do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu posso criticar o meu companheiro, minha companheira, mas não vem uma pessoa de fora criticar. Então, assim, a gente tem uma cisão interna, mas eu acredito que a gente precisa de uma mulher com muita coragem para unificar esse partido. Eu sempre priorizo mulheres, e não é qualquer mulher. Eu confio muito na Daphne Orion, acho que ela é uma excelente escolha, uma sindicalista histórica, que faz um trabalho muito bom na gestão no Sindicato dos Urbanitários, que tem total capacidade de pautar e a gente se unir relativo ao presidente Lula para dizer o país que nós queremos. Então, assim, eu acho que ela tem a capacidade e é uma mulher que merece estar nesse espaço. Então, eu assumi esse compromisso de votar em mulheres e tanto estou apoiando a Daphne Orion para presidente estadual, quanto a Lê Costa para presidente municipal. Boteca, te assustou essa tensão interna dentro do PT? Você sabia de fora, você sabia que isso acontecia internamente? E só mais uma questão, a Gleisi Hoffmann te pediu voto para Daphne Orion?
Não, a Gleisi Hoffmann sempre... Assim, as pessoas entendem, acham que... Porque a Gleisi abriu esses espaços pra mim e, tipo, me convidou pra me filiar ao partido, que ela disse, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, siga tudo que eu falar. Não foi, pelo contrário. A gente tem uma democracia tão grande no partido que ela me deu carta branca pra eu entender, interpretar e caminhar do jeito que eu achar melhor. Então, assim, ela me convidou pra fazer parte do partido. Claro que todas as decisões grandes partidárias eu converso com ela, tenho um amplo diálogo com ela e explico, ó, presidente, eu acho que é melhor dessa forma, eu tô me sentindo bem dessa forma, e ela me apoia nas decisões que eu tomei até agora, mas eu acredito que eu tenho um fácil diálogo com ela. Então, assim, ela não me pediu ter que siga dessa forma. Claro que ela tem a preferência pela CNB, que é a sua tendência, e, obviamente, ela não vai falar contra a própria tendência dela. Isso aí é inegável falar. Mas dizer que eu tô votando na Daphne apenas por causa disso, aí é demais. Na verdade, eu tô votando na Daphne porque eu acredito no potencial e na coragem que ela tem enquanto mulher de unificar o partido, de trazer o debate presidente Lula, unificar o país e da gente construir o PT que nós queremos, num coração petista que a gente sempre teve. Então, assim, é nesse sentido que eu tô junto com a Daphne Orion. A outra parte da pergunta, te assustou esse intenso... Essa briga interna no PT? Dizer que não me assustou é mentira, né? Assim, me assustou um pouco porque eu fiz parte de partidos que não tinham democracia interna, que tinham praticamente, eram meramente, enfim, cartoriais, que existiam poucas eleições internas, democráticas. Eu fiz parte do PSDB e fiz parte do PSD. Então, não são partidos que têm uma ampla democracia interna, como tem de fazer debates, de fazer grupos políticos, de fazer campanha, de fazer encontros. Então, assim, é outro aspecto de partido. É o partido que a gente vê, na teoria, acontece na realidade. É diferente de outros partidos que não têm tanta democracia interna. Então, assim, no início eu fiquei meio assustada, na verdade, com a multiplicidade de tendências que existem internamente. Eu fiquei sem entender direito por que a gente tinha divergências. E aí, a partir de um tempo, eu ainda estou aprendendo também. Não tem como dizer, eu sou neófita no partido, tem menos de um ano que eu estou filiada. Dizer que eu já entendo todas as nuances partidárias, né? Eu estou aprendendo ainda. Mas, assim, é muito legal e é muito bonito estar num partido que é tão democrático internamente quanto o PT. É totalmente diferente dos outros que eu fazia parte. A sua mãe, a ex-deputada Tereza Nelman, ela conhece bastante dessa coisa de democracia interna. Ela já está em outro aspecto e ela me orienta muito bem. Verdade, Luciano. Ela me PSB, orienta. O bicho pegava. Com certeza. Eu me lembro de ir pequenininha acompanhar umas brigas no partido que, Ave Maria, eu tinha que correr. Mas, assim, a minha mãe e meu pai já têm outra experiência. Eles me orientam muito nessa questão partidária. Filha, tenha calma, tenha cautela, escuta os dois lados, vamos entender. Então, assim, eles têm outra experiência partidária. E aí eu já tive uma experiência totalmente diferente. Eu era muito jovem, muito pequena, quando meus pais fizeram parte do PSB, né? E aí agora eu tô no PT e tô vivendo com a minha juventude essa ânsia, esse pulso que existe, né? É vivo o partido internamente e é muito bonito de ver isso. Tem juventude, tem militância, tem mulheres, tem pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência. Eu digo isso porque são grupos internos que são vivos, que militam dentro do partido, que constroem movimentos. É muito bonito ver o PT vivo como ele está. Para a gente fechar o papo, Felipe Ferreira, sua última pergunta. A gente acompanhou durante a eleição toda essa questão envolvendo o grupo do deputado federal Paulão no PT, em relação aos recursos enviados os recursos eleitorais que não foram distribuídos da maneira correta, como algumas pessoas apontam, e a senhora agora declara voto a Daphne Orion, que é apoiada pelo deputado federal Paulão. A senhora não tem medo de ser associada a esse grupo que talvez dê continuidade a esse diretório que é tão criticado internamente? Não, eu não tenho medo. Pelo contrário, eu confio muito na Daphne. Eu acredito, sim, que ela tem autonomia para... quando ela foi eleita, que ela tem autonomia para fazer a gestão partidária. Pelo contrário. Na verdade, é uma forma de menosprezar. Não estou dizendo que você está fazendo isso, mas, assim, que se foi construída essa narrativa de menosprezar a Daphne e reduzi-la apenas ao desmandos ou mandos de um deputado ou de um grupo político. Para mim, a Daphne tem autonomia e terá autonomia para legislar, para construir, para, enfim, legislar não, né? Mas para gerir o partido de uma forma democrática e ampla. Então, assim, para mim isso é uma forma de menosprezar a potencialidade e a mulher que a Daphne é. Assim, pelo contrário, existe um debate muito grande sobre a divisão dos recursos partidários estadualmente, mas na forma municipal eu tenho que reconhecer
que foi muito mais democrático e eu sabia para onde ia o dinheiro do que nos outros partidos que eu fazia parte. Porque existiam regramentos nacionais, estou falando no municipal, tá? Não no estadual. No municipal, existiam regramentos nacionais que foram cumpridos. Então, por exemplo, tem a cota para mulheres, aí eu recebi uma porcentagem. Tem a cota para juventude, eu recebi uma porcentagem. Tem a cota para pessoas sindicalistas, eu recebi uma porcentagem. Tem a cota para pessoas negras, eu não recebi, mas quem é negro que estava como candidato recebeu a cota das pessoas negras. Tinha LGBT, eu não recebi, tinham pessoas que receberam. Então, assim, tinham regramentos que regiram, que municipalmente, que tiver, assim, transparência, sabe? Não é literalmente da cabeça, como é em alguns partidos, eu quero mais para esse aqui, mais para aquele. Você manda para quem você tem mais proximidade, né? Não foi isso. No municipal, não foi isso que aconteceu. No municipal existia um regramento nacional que foi cumprido. Então, por exemplo, eu já era parlamentar e ia ter acesso a mais recursos, mas isso foi definido nas regras que já existiam. Então, a gente sabia mais ou menos quem ia receber mais o quê e quem recebeu o quê. Então, assim, foi mais democrático na esfera municipal. Na esfera estadual já foi outra questão bem problemática que eu defendo novamente, que seja auditado, que seja feita essa transparência e que seja investigado, se necessário, punido, se houver algum tipo de punição. Mas eu acho que foi muito mais uma esfera moral do que uma esfera legal, porque a gente, sim, eu vi as pessoas trabalhando na esfera estadual, sabe? Mas, assim, eu defendo que seja investigado e transparência em qualquer esfera do partido. Mas eu acredito, sim, que a Daphne tem a capacidade de defender. A Daphne e a Alê são as pessoas que eu defendo, elas duas têm capacidade e autonomia de serem as mulheres que eu acredito e gerirem o partido dessa forma. Pra gente encerrar, Teca, já estou aqui levando puxão de orelha, 2026. Vamos falar de 2026, vamos falar do seu destino político. Você é vereadora até 2028, mas 2026 vem aí, né? O PT pretende lançar uma chapa forte. Fala-se até de nomes de fora que estão vindo para o PT. Você pretende estar nessa chapa de deputado estadual do PT ou você pretende alçar voos mais altos? De repente, com o Paulão deixando esse vácuo aí de deputado federal, você possa ocupar esse eleitorado? Assim, meu sonho um dia, Luciane, eu sou bem sincera, é um dia ser candidata a deputada federal, né? Eu tenho um anseio muito grande de fazer o trabalho que eu faço por Maceió, de fazer para todo o Brasil e defender as minorias sociais, as pessoas que são minorizadas, empobrecidas, excluídas do nosso Brasil. E eu tenho um anseio muito grande de fazer isso, mas eu acho que tudo tem seu tempo. Eu sou muito jovem, eu ganhei minha primeira eleição com 21 anos, fui reeleita com 25 anos. Então, assim, eu tenho um amplo espaço para fazer essa construção de um dia ser candidata a deputada federal, senadora, quiçá um dia presidente da República, né? Isso no Pois manhã, o povo brinca, mas quem sabe um dia meu nome tá aí como presidenciável. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que tudo isso, Luciano, vai ser melhor definido, esse planejamento, depois da eleição interna do partido. Vai ficar muito mais fácil saber quais são as possíveis pessoas de entrar ou de não, mas até agora, nesse momento, se for o desejo da população alagoana, eu tenho muita pretensão de ampliar o meu trabalho, não só por Maceió, mas por toda Alagoas. Mas vai depender muito se a população tem esse desejo também. Então, assim, eu acho que tudo isso vai ser melhor definido depois da eleição interna do partido. Mas, nesse momento, eu penso na questão de Alagoas. Perfeito. Vereadora, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. É um prazer enorme. Salutar assim, a sua juventude dentro do campo progressista. Quiçá a gente tivesse mais tecas, né? Tivesse mais gente da sua idade com a sua energia revitalizando esse campo que é tão importante para a política local e nacional. Obrigado, viu, vereadora? Eu que agradeço, Luciano, Felipe, todo mundo da Rede Antena, por ter me convidado para estar aqui. Eu adoro bater papo, adoro conversar, sou bem transparente. O que eu não sei responder, eu digo, gente, eu não sei se é por aí. Mas eu estou sempre à disposição, dizer para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando essa entrevista, que todas as minhas redes sociais é Teca Nelma, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Então eu estou sempre à disposição. E já foi um dia uma porta rosa na Câmara de Vereadores, agora é uma casa rosa na Jatiuca, na Rua da Carajás, que está sempre aberta ao povo. Então eu fico à disposição de todo mundo para a gente combater os desmandos que acontecem no Executivo Municipal, mas especialmente para lutar pelas pessoas de Maceió e de toda Alagoas, quem sabe um dia. Obrigado, vereadora. Felipe Ferreira, obrigado. Obrigado, Luciano. Até a próxima entrevista.
Agradecer também a presença da nossa convidada, a vereadora Tecanelma. Um prazer mais uma vez conversar com a senhora. Sempre um bate-papo muito interessante, muito enriquecedor. Volte sempre. Obrigada, querido. Estou à disposição. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Lembrando que essa entrevista está disponível, né, quando você vê-la, no nosso canal do YouTube da Rede Antena 7. Convido você a compartilhar e também convidar outras pessoas para seguir o nosso canal na Rede Antena 7. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.